Nós estávamos no versículo 5. E no versículo 5 da carta de Judas, nós temos o seguinte, na versão Almeida revisada, né? Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Vejam bem, se esse negócio aqui funcionar, né? Por que não está funcionando? Eu já havia falado isso aqui há uns dias atrás, quando eu comentei a respeito dessa palavra uma vez por todas. E o sentido aqui é uma ideia de simplificação. Porque como o povo a quem essa carta é dirigida estava sendo bombardeado por ideias estranhas, ideias que não pertenciam ao Evangelho ou à pureza do Evangelho, ele como que diz assim, gente, o que vocês já receberam está completo, não tem mais nada a acrescentar. E nós sabemos claramente que nós como igreja, nós somos salvos porque Jesus Cristo morreu na cruz, ponto final. Não tem mais nada além disso. E nós estamos na igreja apenas para glorificar o nome de Jesus, não a nossa pessoa. Isso é importante, tá? Mas, por que acontece isso, né? Nesse evangelho simples? Nem todos os que estão aqui no nosso meio são convertidos ou renascidos. Muitas pessoas frequentam a igreja porque gostam do ambiente, da maneira como são tratados, mas não têm aquela experiência pessoal, impactante com o Senhor Jesus Cristo. Eu sei, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, o que é ser confrontado pelo Senhor Jesus. Quando Ele bota o dedo no nosso peito e fala duramente com a gente. Não queiram saber o que uma experiência dessa faz no nosso íntimo. Porque ou nós nos transformamos pela graça e misericórdia deles, ou nós perecemos. E é por isso que o versículo aqui, né, diz que todos foram libertados do Egito. O povo todo saiu. Todos eles passaram pelo Mar Vermelho. Mas só que nem todos alcançaram, porque não creram. E eles foram destruídos. Eu me lembro que conversando com o Ricardo, há uns tempos atrás, ele falou que lá foi na igreja do Nazareno, né? Que ele conhecia um irmão, que teoricamente frequentava lá a igreja, só que levou-o no escritório dele, e o escritório dele era um templo satânico. Não sei por que ele fez isso, estava querendo talvez cooptar o Ricardo para uma outra visão esquisita, mas infelizmente essa é uma verdade, e nós precisamos estar atentos para aquilo que nós ouvimos e para aquilo que nós vemos, para não sermos enganados, tá certo? Porque não vai ser o diabo em última instância que vai nos destruir. Simplesmente o Senhor Jesus é que vai deixar esses que não servem de lado. No dia do juízo ele diz, ele coloca a direita, coloca a esquerda. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos. É ele quem tem poder para lançar no inferno. O diabo não pode fazer isso, sabia disso? Porque ele diz, vocês devem temer aquele que tem poder para poder fazer isso. E o único que pode fazer isso é o nosso Deus, no dia do juízo. Então, existe ainda uma coisa mais grave, porque no versículo 6 ele fala, e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo daquele grande dia.
Anjos que não guardaram o seu estado original. A palavra arquém, aqui nesse lugar, pode ser tomada para começo, arquém, o início de alguma coisa, como também para principado ou um domínio, tá certo? Seria, vamos dizer assim, as possibilidades lógicas do termo arquém aqui no grego original, tá? Só que esses anjos, né, abandonaram o seu próprio domicílio. Eles tinham uma posição, mas eles saíram dessa posição. E essa é a explicação que se segue, né? Deixaram a sua própria morada, pois como desertores militares, eles deixaram a posição em que eles foram colocados. Eles estavam numa posição de honra, eles estavam numa posição de destaque. Anjos são muito mais poderosos do que nós, por enquanto. E, apesar de terem todo o poder, eles também não guardaram a sua posição original. É como se eles que são poderosos não guardaram, quem somos nós? Então, para não mantermos a nossa posição em Cristo Jesus. E isso que é muito importante, né? Estarmos arraigados, né, em Cristo Jesus, como diz a palavra. Ou seja, Judas insinua isso porque eles sofreram o castigo porque desprezaram a bondade de Deus e abandonaram a sua vocação. Desprezam a bondade de Deus e, por isso, são condenados. Eu li uma história, uma ilustração, que eu não sei se eu já comentei aqui, de uma pessoa blasfema, maldosa, que cometeu um crime e ele foi preso. Mas o governador daquele lugar resolveu dar uma oportunidade para ele, escreveu um indulto, colocou dentro de uma Bíblia e foi lá falar com ele. Ele nem recebeu, não quis saber, xingou, agrediu, bateu nas grades, não queria saber de jeito nenhum, nem de ouvir o que o camarada tinha para falar. Ele desistiu e foi embora. Aí o carcereiro virou para ele: você sabe quem é essa pessoa que estava aí? Ele: não quero saber. Tá. Esse daí era o governador. E ele trazia dentro daquela Bíblia o documento do seu indulto, se você tivesse aceitado. E ele foi condenado à morte. E no patíbulo ele no fim falou: eu estou hoje aqui pagando esse preço, não pelas coisas boas que eu fiz, mas também não pelas coisas más que eu fiz. Eu estou aqui porque eu recusei o perdão quando me foi oferecido. Então, veja bem, nem anjos serão poupados desse juízo, né? Vejamos, ou seja, nós não podemos de jeito nenhum desprezar a graça de Deus e dessa forma sermos jogados no inferno. Vejam, a sã doutrina é esta: Jesus morreu, pagou, e essa graça agora que é nos estendida, é graça. Nós só temos duas posições, não existe outra: ou nós aceitamos ou nós recusamos. Dependendo da nossa atitude, nós vamos escolher o resultado da nossa escolha. Veja bem, ele não vai perdoar a nossa perfídia. Perfídia é sinônimo de traição. Se nós nos afastarmos da graça para a qual ele nos chamou. Agora, nós temos aqui no versículo 7, uma porção, nos seguintes, algumas comparações que Judas coloca para ilustrar aos destinatários desta carta coisas que aconteceram
e que serviriam agora de exemplo para eles, que estavam vivenciando condições perigosas. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Eu, quando li esse texto aqui, eu fui até pesquisar novamente, porque ele falou, nós temos como é que chama o texto lá em Gênesis, narrando os anjos que chegaram a Abraão, depois eles saem em direção a Sodoma e Gomorra, e até Deus faz algumas perguntas retóricas, né? Vou ocultar a Abraão aquilo que eu estou para fazer? E Abraão começa a interceder, né, por Sodoma e Gomorra, mas ali em Gênesis, a coisa é colocada somente Sodoma e Gomorra. Ló sai dali e vai para uma cidadezinha pequena, uma vilazinha chamada Zoar. E depois ele sai de Zoar e vai morar numa caverna. Vocês podem ler lá que é essa a sequência dos fatos. Mas o que eu achei gozado aqui é que Judas fala Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. De repente a gente acaba vendo na carta de Judas que Deus não destruiu só 2 cidades, ele destruiu uma região. Tanto é que como Ló tinha ido para Zoar, e o anjo ficou esperando que ele chegasse lá, ele depois ficou com medo da tamanha destruição e foi habitar numa caverna. Tá? Com as filhas, e aí o resto da história os irmãos conhecem. Mas é interessante que cidade circunvizinha só é citado aqui, nesse ponto da carta. Eu fui pesquisar para ver se em outro lugar tinha alguma citação, não achei. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, ele está falando dos falsos mestres, né? Não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Veja bem, lá em Romanos 13, ele já diz, toda alma esteja subordinada a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Quem resiste à autoridade, estaria resistindo a Deus. Quando Paulo fala isso lá em Romanos, ele está falando de uma forma genérica, se referindo a toda e qualquer autoridade investida, até mesmo os nossos governos seculares. Então nós, enquanto crentes, tementes a Deus, não podemos estar falando mal dos nossos governos, por pior que eles sejam. Por mais que nós não concordemos com aquilo que eles estão falando, nós não podemos difamá-los. Podemos, isso sim, orar por eles, porque isso também é um mandamento bíblico. E é claro que na próxima eleição não votar nele, né? Mas o pior não é em relação à questão das autoridades seculares. E quando começam a falar mal das lideranças eclesiásticas, dos pastores. O que eu acho tremendamente perigoso, porque eu já passei por coisas como essa, é que todos aqueles irmãos, entre aspas, que difamam o pastor, eles nunca vêm para você e dizem, saiu que porcaria, não sei o que tal. Não. Eles vêm de uma forma piedosa, preocupados, com zelo. Você não acha, meu irmão, que isso que aconteceu não é bem correto? Sabe, eles vão pelas beiradas, dando a volta, com aquele tom de santidade, que eles querem o melhor para a igreja, que as coisas não podem continuar indo daquela maneira.
Por quê? Dissimuladamente, como eu já comentei. Esses irmãos, quando vêm falar comigo essas coisas, eu falo: você já procurou o pastor e falou com ele isso? Isso acaba com qualquer argumento. Você já foi falar com ele pessoalmente? Por que você está falando comigo? O que você quer de mim para falar um negócio desse? Vai, fala com o pastor. Discuta com ele diretamente. Isso acaba com toda intenção secundária de criar divisões, de criar partidarismos e provocar divisões dentro da igreja. Se nós nos deixamos levar por essas sutilezas, daqui a um pouco tem um grupinho aqui que é pró, o outro que é contra, o outro que é indiferente, e tem aquele que vai embora da igreja, simplesmente. É terrível isso, gente. Você tem alguma coisa contra a liderança? Vá lá e converse. Troque ideias. Veja qual é a intenção. O que eu já ouvi de absurdos a respeito do Zé Roberto, eu fico quieto. Entra por aqui, sai por ali. Conheço o Zé Roberto. Eu vejo o que ele faz. Eu não preciso que venha me dizer o que ele é. Eu converso com ele no gabinete. Eu vejo as lutas, eu vejo as dificuldades. E se eu estou aqui, é para eu botar ombro a ombro com ele e falar: vamos em frente, meu irmão. Mesmo que alguma coisa que ele queira fazer não seja exatamente aquilo que eu tinha na minha mente. Mas é ele que é o líder, o Espírito Santo dirige a ele, não a mim. Eu estou aqui, na minha opinião, hoje, aqui, cumprindo uma tarefa que me foi designada. Pediram para eu fazer isso, eu estou cumprindo. Depois que eu cumprir essa tarefa, eu vou lá para o meu cantinho, vou ficar quieto, novamente. Não vou me imiscuir em assuntos de governança da igreja, não cabe a mim. Eu não fui colocado nessa posição. Já que me colocaram aqui na posição de mestre para eu ensinar, aí eu venho aqui e faço cumprindo a obrigação. É uma tarefa que eu recebi. Se me tirar nessa tarefa, eu vou ficar quietinho lá. Até que venha outra. O resto está sendo feito na igreja, não é problema meu. Tem gente até que deixa de entregar os dízimos só para o pastor não ter recursos para fazer as coisas. A Bíblia não fala para eu fazer isso, ela fala: entrega o seu dízimo. Se for mal administrado, o problema não é meu, é de quem administrou. Mas a minha parte com Deus eu fiz. Entreguei a minha parte. É assim que a gente tem que ser, para viver em paz com todos os irmãos e saber sermos submissos, que é a coisa mais difícil que existe no coração do homem. Vejam que essa questão de autoridades superiores, né, é tão séria que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infumatório contra ele. Pelo contrário disso, o Senhor te repreenda. Nós estamos falando de dois anjos. Lúcifer de um lado, que era querubim ungido, e nós temos Miguel, o arcanjo principal dos céus. Um conversando com o outro. E Miguel, apesar de estar falando com Satanás, o opositor, ele disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, nós não podemos tomar posições que nem um arcanjo toma. Veja que contenda vem de um livro, A Assunção de Moisés, que Orígenes, né, que viveu em 185, 254, né, ele menciona esse livro. Ou seja, isso dá uma certa validade à narrativa, uma vez que um dos pais da igreja menciona essa coisa nesse livro, Assunção de Moisés, né? Esse livro apócrifo, além de confirmar que a narrativa é verdadeira, dá a seguinte conotação:
Primeiro, que Moisés foi sepultado por Deus, todos os eruditos e teólogos são unânimes em concordar. É bíblico, é verdadeiro, e foi Deus quem sepultou Moisés. Ok? Agora, por que que ele fez isso? Por que que então Deus não deixou que ninguém ficasse sabendo da sepultura de Moisés? Simplesmente porque se o diabo consegue localizar e falar aqui é o túmulo de Moisés, nós iríamos ter uma catedral escrita, colocada lá em cima, e teríamos romarias anuais, semestrais, de pessoas que iam lá para tocar a ponta do dedo na pedra que está sobre a sepultura de Moisés. É o que nós vemos hoje lá em Israel, meus amados. A gente anda por lá e a gente vê que tudo aquilo acaba sendo uma tremenda de uma idolatria. O pessoal valoriza mais os lugares, o pessoal vai lá e venera mais o lugar do que realmente a graça e a salvação de Jesus Cristo. Eu não queria contar isso, mas eu vou contar porque é aquela coisa que arde no meu coração. Tem certas coisas que eu não gosto de falar para os irmãos porque parece vanglória. E tudo aquilo que rouba ou que pode roubar a glória de Jesus me incomoda muito. Vários participantes da minha excursão a Israel se batizaram no Rio Jordão. Não estou falando de gente que se converteu lá e então aproveitou que estava por ali e se batizou. Não, eles se rebatizaram no Rio Jordão. E eu me lembro que quando o Teófilo chegou para mim e falou: você não quer se batizar, Noel? Eu falei: eu me batizei uma vez, quando tinha 12 anos de idade. E aquilo vale para toda a minha vida. Não é o Jordão que vai me tornar mais santo. Porque todas aquelas pessoas que estão se batizando outra vez no Rio Jordão, vão chegar aqui agora no Brasil e falar: eu me batizei nas águas do Jordão, agora eu estou mais salvo. O que é isso, meu Deus? O que é isso? Isso é idolatria. Não é para fazer uma coisa dessa. Veja, claro que eu não censurei nenhum dos irmãos que estavam lá. Foram lá, se batizaram, fizeram de coração sincero, sei lá por que motivo seja, tá certo? E até mesmo o nosso guia espiritual, o pastor Teófilo, ele veio e falou até em tom meio de brincadeira comigo, né? Você também não quer, Noel? Eu falei: não, eu não preciso disso, eu estou debaixo da graça. Mas sabe-se lá, tá? Veja bem, só um aspecto que tem nesse slide aqui é que Satanás, ele tem feito essa questão de relíquias, ícones, um tremendo comércio e um tremendo engodo. Existe até uma certa anedota que corre por aí, que se você for a Israel e comprar um pedacinho da cruz de Cristo, tem gente vendendo pedacinho da cruz de Cristo lá. E se você juntar todos os pedacinhos da cruz de Cristo que existem no mundo, dá para fazer umas 20 cruzes daquela. E assim vai. Satanás, ele é useiro e vezeiro, como se diz aí no vulgo, né? Em criar qualquer artifício, qualquer coisa, para que a gente se desvie da fé pura que existe na salvação de Jesus Cristo. Tem uma igreja aí que eu não vou falar o nome, mas que vocês conhecem sobejamente, que fica vendendo sal, fica vendendo rosa ungida, e é copo d'água, e vai por aí afora. Aonde está a fé? Aonde está o teu coração espiritual contemplando o Senhor Jesus? Porque quando nós oramos, meus amados, né, eu sempre digo: eu não sei como é a face de Jesus. Ninguém sabe, para falar a verdade.
Mas eu, quando oro, eu fecho me fecho no quarto, meu joelho ao lado da cama, eu me elevo em pensamento, como se Jesus estivesse ali do meu lado, conversando comigo. Como é o aspecto dele, não importa. Eu estou falando com uma pessoa. E eu falo com ele como se eles estivessem ali do meu lado. Duas coisas nós temos que tirar desse versículo. Como nós cristãos devemos lidar com Satanás e seus demônios? Miguel se recusando a pronunciar uma maldição sobre Satanás deve ser uma lição para os cristãos em como se relacionar com forças demoníacas. Ou seja, os crentes não devem enfrentá-los, mas sim buscar o poder de intervenção do Senhor contra eles. Se um ser tão poderoso quanto Miguel deixou o próprio Deus lidar-se com Satanás, quem somos nós para tentar censurar ou comandar os demônios? Não vamos confundir aqui a questão de que nós não possamos expulsar demônios. Isso é uma ordem. Mas expulsar um demônio e libertar uma pessoa é uma coisa. Zombar e fazer pouco de demônio, como muitas pessoas fazem, é outra coisa. E eu pude perceber isso no tempo em que eu estive envolvido com o Ministério da Libertação. Eu fiquei envolvido nisso durante uns 2 anos, mais ou menos. E foi um ministério até bastante interessante. Me ensinou como lidar com pessoas endemoniadas. Só que eu percebi de repente um detalhe. Quanto mais demônio eu expulsava, mais demônio aparecia para eu expulsar. E no fim eu estava só expulsando o demônio e estava fugindo da minha verdadeira vocação. Aí eu falei, então você fica trazendo os endemoniados aqui e eu fico perdendo tempo com isso? Parei. Simplesmente não dou mais trela para isso. Se aparecer um endemoniado, eu sei como lidar com ele. Mas não é esse o meu ministério. E eu não vou ficar deixando o diabo me enrolar e me fazer fugir da minha verdadeira vocação. Eu tenho que fazer aquilo que o Senhor Jesus quer que eu faça. Não é o que eu quero fazer para parecer que eu sou poderoso contra demônios. Não é nada disso. Eu estou aqui para glorificar o nome de Jesus e nada mais. Vamos lá. Instinto natural. No versículo 10, então nós temos aqui: estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Aqui eu fiz um link desta passagem, porque ele fala, coisas que não entendem, difamam, e tudo que compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas fazem tudo errado. Se nós formos lá para Coríntios 2, nós temos ali, desde o versículo 11, as seguintes instruções: por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, a ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Salvação, dons e talentos. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, pneuma, no grego, conferindo coisas espirituais com espirituais. Não podemos misturar as duas coisas. Deus nos dotou de inteligência, psique. Nós aprendemos, nós raciocinamos, nós discernimos e temos capacidade de fazer escolhas, psique.
Mas para eu entender as coisas espirituais, eu preciso ser renascido, eu preciso de pneuma. E somente pelo Espírito de Deus é que eu posso entender as coisas de Deus. Porque como é que ele fala lá? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não dá para a gente discernir certas coisas espirituais através da psique. Porque elas são doidas, são loucas. Aliás, eu vejo isso na conversa que o Senhor Jesus teve com Nicodemos. Se a gente analisar bem a sequência da conversa de Jesus com Nicodemos, é uma conversa de coisa de doido. Porque Nicodemos vem com jeitinho, né? Sabemos que és mestre, porque ninguém pode, né? Fazer os sinais que Deus faz se Deus não estiver com ele. E Jesus, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Não tinha nada a ver com aquilo que o Nicodemos estava perguntando. Uma resposta completamente diferente, completamente para o outro lado. E Nicodemos ainda rebate e ele fala, olha, o que nascido da carne é carne, o que nascido do Espírito é Espírito. Jesus está falando A e o Nicodemos está entendendo B. Porque no fim ele chega a conclusão, como pode ser isso? Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Jesus era tremendo. Deu uma cacetada no coitado do mestre da sinagoga, erudito, entre os eruditos. Você é mestre e não entende o que eu estou falando? Como é que vocês vão entender daquilo que acontece no céu, se vocês não entendem as coisas daqui? É o que acontece aqui. São loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não pode ser julgado por ninguém. E por que ele não pode ser julgado por ninguém? Porque ele está num outro patamar. Ele está no patamar do Espírito. E aonde existe o Espírito de Deus, ali há liberdade. É exatamente aquilo que eu comentei no outro dia atrás aí, a respeito da teologia da libertação. Criaram toda uma doutrina intelectual. E o contexto lá não está falando nada de coisas sociais. Lá Jesus está falando de pecado. E está falando da libertação do pecado. O homem natural não entende isso. Mas o texto lá é isso que se refere. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá ou Coré. Temos um triplo aqui outra vez. Judas vai buscar lá no Velho Testamento 3 exemplos. Né? E o primeiro deles é Caim. Tá certo? Primeiro, ele está usando o próprio Velho Testamento, que era o que era conhecido naquela época, afinal de contas o Novo Testamento nem estava compilado ainda, né? Porque ele queria mostrar como que Deus agiu através dos tempos, em relação àquelas falsas doutrinas que estavam permeando a igreja, tá? Instrutores hipócritas, tá? Primeiro, Caim, a gente encontra lá em Gênesis 4, Balaão em Números 31 e Corá em Números 16. Né? Veja bem, Caim, ele mostra o homem incompleto. O que é o homem incompleto? É aquele homem que perdeu alguma coisa e que agora quer recuperar, custe o que custar. O homem tinha no Éden uma perfeita comunhão com Deus. Pecou, essa comunhão se rompeu. E agora, tanto Caim quanto Abel tentam buscar outra vez essa comunhão com Deus. E evidentemente, quando Caim trouxeram as suas ofertas,
Deus viu que o coração de Caim não estava correto no seu íntimo. Deus pode fazer isso. E ele não aceitou a oferta dele. Deus é soberano. Ele não é obrigado a aceitar as coisas que eu faço. Ele pode me julgar e aceitar aquilo que ele quer, e aquilo que ele não quer, ele deixa de lado. Pura e simplesmente. Porque ou ele manda ou não manda. Ou ele é o que está sentado no trono, ou sou eu que estou sentado no trono. Né? Estão lembrados daquela esquetezinha, né, que a Heloíse fez aqui? Que ela tentou de todo jeito botar Jesus, né, no trono. Mas volta e meia, tirava Jesus do trono. O retrato da minha vida. Um esforço tremendo para deixar Jesus no trono, e quando eu ver, estou eu lá sentadão, muito feliz da vida. Aí saio, né, de mansinho, Senhor, me desculpa, tal. Mas nós somos assim. Ou seja, ele aceitando uma oferta, né, fez gerar no coração de Caim o quê? Ciúme e inveja. Ciúme e inveja. Por que então, né, que nós fazemos esse gancho com esses falsos mestres que Judas está combatendo? Os falsos instrutores eram homens que tinham inveja dos que tomavam a dianteira, os gloriosos. Desejavam assim ter o destaque dentro da congregação cristã. Quer aparecer, quer ser notado, quer ser importante. E aí começa a mexer os pauzinhos, sutilmente, gentilmente, para ganhar importância. É essa o que motiva o coração dos falsos mestres. Eles querem ser os tais. E por isso que acabam semeando discórdia, dividir para reinar. Tá? No caso de Balaão, foi a cobiça. Ou seja, ele queria de todo jeito ganhar dinheiro. Né? Ele fazia tudo para ser pago pelos seus serviços. Tá certo? E essa cobiça, né? A gente vê que Deus não aceita isso. E, de todo jeito, não deixou que Balaão proferisse maldição. Mas veja que coisa interessante. Mesmo sabendo das intenções do coração de Balaão, Deus foi deixando. Vai. Fez até a mula falar, mas, como que? Olha, não é por aí. Olha, não é por aí. Mas ele foi insistindo. Tá certo? Acontece que, mesmo quando ele viu que não conseguia amaldiçoar e só proferia bênçãos, o que ele aprontou? Ele então seduziu. Fez com que o povo de Israel se misturasse em Baal-Peor e praticasse fornicação cultual. Naquele tempo era muito comum aqueles templos, né, com aquelas sacerdotisas, prostitutas, que usavam o sexo como uma espécie de adoração, né? Não sei, a adoração da carne, né, porque adorar a Deus desse jeito não tem como, né? E foi dessa maneira que ele conseguiu armar a armadilha para Israel. E Israel, evidentemente, pagou pelo seu erro. Tá certo? Porque aí não é só questão de ir atrás do prazer físico, mas participar dos cultos idólatras e adorar falsos deuses. Essa foi a tentativa de Balaão e fez com que o povo pecasse. O outro exemplo que ele coloca é Corá, que ele, sim, recorreu realmente ao confronto. Esse é o caso da pessoa que quer poder, custe o que custar, e não se detém em difamar,
em vilipendiar, em semear discórdia, para que fazer, de alguma maneira, adquirir o poder. Foi isso que Corá fez. Porque ele queria o lugar que pertencia ao outro. Simplesmente. E dentro dessa motivação, criou a revolta. Ou seja, se Deus constituiu um líder, e esse líder está sendo guiado por Deus, a única coisa que eu posso fazer é obedecer. E, no máximo, ajudar. Mas eu só ajudo fazendo aquilo que me pedem para fazer. Não é aquilo que eu acho que eu devo fazer. Submissão à liderança é isso. Somos comissionados para fazer uma tarefa, vamos e fazemos simplesmente. A liderança é dele, Deus está no comando de tudo, e se eu me rebelar contra esta autoridade, na realidade eu estou me rebelando contra Deus. Tinha uma coisinha para comentar, mas essa eu não vou comentar. Rochas submersas. Vamos ver se eu consigo passar todo esse capítulo aqui para adiantar aqui meu expediente. No versículo 12 diz: estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando junto, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos desse desprovidas, duplamente mortas e desarraigadas. Novamente um triplo aqui, tá? Essas comparações que Judas fazem agora, nós dividimos em 6 coisas: rochedos, pastores, nuvens, árvores, ondas e estrelas. Rochedos ocultos sobre a água. A palavra usada por Judas significa propriamente uma rocha perto ou no mar, um precipício contra os quais os navios podem ser destruídos, ou ainda uma pedra escondida dentro do mar, que evidentemente o navegador não percebe, e o navio pode se chocar. Essas pessoas dissimuladas são assim, elas estão ocultas, elas não mostram a sua real intenção, até que alguém encalha ou alguém se quebra ali e naufraga, tá certo? Ou seja, quem navega em águas perigosas sempre tem faróis, tem lugares, balizas apontando, não passa por aqui. Se não existem essas balizas, que são os pastores e os mestres verdadeiros, as pessoas vão navegar em lugares perigosos. Apacentam-se a si mesmo, tá certo? Tosqueavam e sacrificavam o rebanho para vestir e alimentar a si mesmo. Explorar as ovelhinhas em seu benefício. Bom, já passei um filminho quarta passada. Nuvem sem água. Aqui tem uma coisa interessante, porque a nuvem, né, sempre traz água. Mas tem muitas nuvens que não tem água nenhuma. Eu me lembro que uma coisa que a gente fazia quando eu era pequeno, era deitar, né, na grama, ou em qualquer lugar no chão, e ficar vendo o vento levar as nuvens brancas, que elas iam formando formas, e a gente ficava tentando adivinhar que forma que a nuvem tomava. Não sei quantos já fizeram isso. Já fizeram isso alguma vez? Muita gente, né? Reminiscências da minha infância. Ficava vendo os carneirinhos, os elefantes, né? E os bichos que as nuvens formavam. Mas, nuvem sem água. Ela passa e aquilo que se espera que ela produza, que é chuva, não acontece nada. Os falsos mestres são assim, bonitos de se ver.
assumem várias formas, mas não produzem nada. Nós que estamos aqui acostumados num país que até quase está morrendo afogado agora, né? Porque nós estamos aí com chuvas torrenciais e várias notícias aí a respeito de cidades que têm, infelizmente, até havido mortes. Eu me lembro que eu estava em Tiberíades. E começou a chover. O nosso guia israelense, ele ficou eufórico, feliz da vida, porque ele disse, não vai faltar água no lago, né? Olha a chuva. E eu fiquei olhando para assim, para lá, porque eu estava com a máquina fotográfica pendurada no pescoço, e eu nem tirei a máquina fotográfica do pescoço, porque caiu um pinguinho aqui, outro pinguinho ali, outro pinguinho acolá, que eu nem precisei me preocupar que ia molhar a máquina fotográfica. E ele estava eufórico com aquelas gotículas de chuva, porque não ia faltar água no lago. Então, para aquele povo naquela região, nuvem sem água é uma coisa pavorosa. Eles contam cada gota de água, é uma coisa impressionante, né? Levadas pelos ventos, ou seja, tem forma, ofício de justiça, aparência, mas produzir aquilo que é bom, refrescar, irrigar a terra, não acontece nada. Árvores no fim de outono são aquelas árvores que não produzem frutos, numa época que depois das chuvas já deveriam começar a produzir, frutificar. Mas como não tem chuvas, elas não produziam nada. E aquilo que o israelita estava esperando como resultado da sua espera, não acontecia. Ou seja, não tem nada. Muitas vezes, né, acontecia que essas árvores infrutíferas, né, a carpa, causavam desapontamento. Ou seja, a pessoa espera receber uma coisa e não recebe nada. É quando a gente vem, né, e vai numa igreja e pensa que é uma maravilha e sai sem nenhuma edificação. 2 vezes mortas. Aqui era interessante porque esses homens que se introduziram sorrateiramente fingirem estar espiritualmente vivos depois de serem formalmente batizados em água, mas não produziam frutos para a glória de Deus. Ou seja, eles queriam a glória para si. E as árvores infrutíferas na Palestina, elas eram desarraigadas. Por quê? Porque toda árvore lá em Israel naquela época que não produzia frutos, ela era arrancada. Porque o imposto era cobrado pelo número de árvores que ele tinha plantado na propriedade. Tem tantas árvores, paga tanto de imposto. Não produziu, cortava rapidinho a árvore, porque assim, na hora da contagem das árvores produtivas, ele pagava imposto só para aquelas que produziam algo. Aquelas que não produziam nada, eram tiradas fora. É esse o exemplo que Judas está colocando aqui. Tá certo? Ondas bravias do mar. Quando o mar fica muito bravo, meus amados, a água fica suja. Eu me lembro quando eu tinha os meus 16, 17 anos, eu morava em São Paulo, tinha parte da minha família morando em Santos, São Vicente, e era quase que um ritual. Todo quinta, sexta-feira, meu tio ligava lá e dizia como estava o mar. Nós praticávamos, eu e meu pai, caça submarina. E caça submarina só se pratica em águas limpas. Quando o mar está calmo, a água fica limpa, ótimo para mergulhar. Mas se o mar está revolto, ele levanta uma sujeira tamanha de um bonde, que você mergulha e não enxerga nada, não enxerga um palmo. Não é adequado para fazer pescaria. Ou seja,
Esses mestres é a mesma coisa. Águas turvas não servem para nada, tá certo? Ou seja, a água levantava toda a sujeira do fundo. E evidentemente não prestava para fazer nada. Homens inquietos, animalescos, aparentemente eram espalhafatosos em fazer as suas profissões de fé. Mas as suas ações e os seus ensinos ímpios os identificavam quais malfeitores sórdidos, com motivo para se envergonharem. Tá? E por último, estrelas sem rumo fixo. Veja bem, para uma época em que só se navegava através dos astros, eu precisava ver as constelações claramente definidas. Imaginou um marinheiro naquela época querer ser dirigido por um cometa? Ou por uma estrela cadente? A estrela passa, é para lá que eu tenho que ir. Estrelas errantes. A navegação firme só pode ser feita através de estrelas firmes. A estrela polar ela é usada muito em referência à navegação, porque ela está numa posição que a Terra vai virando assim e ela nunca sai do lugar onde ela está. Ela sempre está lá. Então ela serve de uma referência muito boa, porque é firme, não sai da sua posição. Ou seja, qualquer navegação feita por essas estrelas errantes iria levar os marinheiros para um destino incerto. Tá certo? Ou seja, falsas luzes. Falsas luzes nos levam à destruição eterna. Isso é sério, gente. Precisamos nos policiar e policiar principalmente aquilo que nós ouvimos. Eu gosto muito, e eu sempre disse isso a minha vida inteira. Eu sou bereano. E por que eu falo que eu sou bereano? Porque quando Paulo pregou em Bereia, o pessoal não saiu aceitando aquilo que Paulo estava falando, e era Paulo. Mas quando Paulo começou a falar, eles abriram as escrituras para ver se de fato as coisas eram assim. Só depois que eles compararam as escrituras, puseram o pé firme sobre a rocha, aí eles aceitaram a pregação de Paulo. A nossa fé não tem que ser uma fé mística. Nossa fé não pode ser uma fé cheia de temor. Eu sempre digo que a minha fé é uma fé baseada na lógica, baseada no intelecto, baseada no estudo. Eu comparo, eu vejo, eu confiro. E quando os pregadores estão pregando aqui, eu, por certo, tudo que eles estão falando, eu estou batendo com aquilo que eu li na Bíblia. Se fala abobrinha, eu vou conversar com eles depois. Não faço isso publicamente. Como também não vou censurar. Apenas falo, olha, você cometeu um deslizezinho aqui, porque isso é assim, assim, assim. Presta atenção, veja em tal lugar lá. Que é isso que está escrito. Isso me dá segurança, meus amados. E faz com que eu não vá atrás de besteirol. Eu já disse e repito. Quando eu vi as primeiras tintas da doutrina da prosperidade, eu disse não. Não é por aí. Isso está tudo errado. Nós, às vezes, edulcoramos, colocamos um evangelho muito bonito, muito fácil. O evangelho não é fácil. Se vocês nunca foram zombados, se vocês nunca foram criticados, se vocês nunca foram combatidos por falar na graça de Jesus Cristo, vocês não estão representando o evangelho verdadeiro. Eu sei que quando a gente fala a verdade de Cristo, nós vamos sofrer perseguições. Nós vamos ter problemas de relacionamento.
Mas é uma escolha. Ou nós falamos a verdade, ou então nós traímos o Senhor Jesus. Amém? Próxima quarta-feira tem mais. Me desculpe eu passar da hora, mas eu queria chegar nesse ponto. Porque realmente a coisa é longa, né? Eu consegui chegar no 93, então talvez eu chegue no 135 na próxima quarta-feira.